Olá, é um prazer, uma alegria estarmos todos reunidos e reunidas aqui nesse encontro num centro dedicado à inovação, à sustentabilidade e à educação, e nesse momento à educação ambiental, ao campo. Alô? Esse outro aqui está funcionando. São as dificuldades de fazer gravação e, ao mesmo tempo, ao vivo, né? Mas, novamente, obrigado pela participação de vocês, pela atenção e pela oportunidade que o CISEB abre para nós, para estarmos dialogando sobre... Podemos? A perspectiva desse encontro, né, e das pessoas que o organizaram, é termos uma oportunidade de aprofundar nos diálogos nesse campo da educação ambiental e da sustentabilidade. Nós propusemos essa mesa para ela ser também um evento de comemoração da produção desse livro, Vamos Virar o Jogo. Esse livro é o momento final de uma longa jornada de educação ambiental para sociedades sustentáveis e responsabilidade global. Nós podemos dizer que essa jornada surge antes da Rio 92, no final dos anos 80, com a participação, a coordenação de Moema Wiever, a participação minha e de Raquel na época, e diversas outras pessoas que foram se agregando no mundo inteiro. Naquela época ainda nós recebíamos contribuições para o tratado por correio de papel. Então eu lembro de recebendo carta da China e de vários locais do mundo que queriam contribuir para a construção de um tratado de educação ambiental na Rio 92. Então, o Fórum de Organizações da Sociedade Civil na Rio 92 é que deu início a essa jornada, que há 3 anos atrás, nós, no Ministério do Meio Ambiente, na Diretoria de Educação Ambiental e Cidadania do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, decidimos contribuir e revitalizar por meio do incentivo à 3ª jornada de educação ambiental para a sociedade sustentável e de responsabilidade global. Sobre ela, Raquel e Henriqueta vão falar um pouco mais. Eu vou me ater aqui, como é que desde o momento que nós decidimos revitalizar essa jornada, vários encontros foram sendo realizados. Então, essa jornada teve o nome Rumo à COP30. Então, a princípio, esse momento da COP30 é um momento de reflexão sobre os caminhos que pretendemos seguir nesse campo teórico, conceitual e praxeológico, né, de ações da educação ambiental. Nesse momento, na COP30, nós estamos, além de fazer o lançamento do livro, Vamos Virar o Jogo, fazendo também o lançamento de 2 campanhas que emergiram com o andar dessa jornada. A primeira campanha é exatamente esse nome, Educação Ambiental Vira o Jogo, e a segunda campanha, que está contida por essa perspectiva de uma educação ambiental que vira o jogo, é A COP é Aqui. A COP é aqui em Belém do Pará, com a representação dos vários países, mas também é em cada
território desse nosso imenso planeta. A COP, as partes, a Conferência das Partes, somos cada um de nós. Cada um de nós fazemos parte dessa enorme conferência que a humanidade precisa realizar para redirecionar os caminhos que temos trilhados neste planeta. Não há novidade para ninguém quando se alinhavam os problemas relacionados à degradação social, ambiental e humana que vivemos nos dias atuais. Ao mesmo tempo que comemoramos as maravilhas da tecnologia moderna, né, a possibilidade de estarmos falando com você na sua casa, em todos os locais do Brasil, em vários pontos do planeta, nós também refletimos sobre os impactos dessa tecnologia. Dentre outros, a abdução das atenções das pessoas pelas telas de celulares, de televisão. Então, hoje, mais do que nunca, nós sabemos o quanto essa tecnologia, esse conhecimento, ele é de duas faces. Por um lado, uma maravilha que nos conecta com o mundo inteiro, coloca na ponta dos nossos polegares informações de todos os tipos. Por outro lado, nos distancia de quem está ao nosso lado. Hoje eu vinha num carro com 5 pessoas para cá, as 4 que não estavam dirigindo estavam no celular. De repente eu me apercebi e perguntei para o motorista, você quer um celular também? Porque todos nós queremos ter acesso a essa informação e o tempo inteiro estamos sendo consumidos por ela, né? A gente faz o trabalho de casa em qualquer lugar, sobre o tempo inteiro, às vezes de noite, de madrugada, etc. Então, é um momento de parada no qual a humanidade precisa refletir. Como é que, sem jogar fora essa conquista, nós conseguimos nos relacionar com ela? E, do mesmo modo, todas as demais conquistas que a espécie humana fez ao longo dessa longa trajetória precisam ser questionadas. Ailton Krenak, um indígena brasileiro, ele faz um enunciado que é mais ou menos esse. Todos nós queremos o kit civilização. Todo mundo quer geladeira, fogão, notebook, celular, carrão. No entanto, se 8 bilhões de humanos tiverem o kit civilização, o planeta afunda. Não há capacidade de suporte para que todos tenham acesso igualitário, equânime, a todos esses bens que a humanidade desenvolveu. Então, nós temos que repactuar o que do item civilização, do kit civilização, pode ser retirado, quais itens podem ser socializados e assim por diante. Então, é nesse sentido que o último ponto de parada dessa jornada, que aconteceu em julho, em Manaus, produziu reflexões, incentivou as pessoas a refletirem sobre para onde queremos caminhar. E o que nós desejávamos que a COP30 deliberasse para que nós pudéssemos fazer esse exercício de sustentabilidade, né, sobre quais caminhos tomarmos para que a sustentabilidade da vida da espécie humana e de todas as demais espécies com as quais a gente compartilha esse planeta pudessem continuar por séculos e séculos ainda no planeta Terra. Nesse exercício, duas linguagens foram utilizadas. A lógico-formal, que produziu uma carta, a Carta de Manaus, que nós trouxemos aqui para ser distribuída aos delegados e delegadas, né, aos negociadores internacionais, e a linguagem estética. A linguagem estética é essa que se resumiu nesse bordado que está aqui ao fundo. Depois nós filmaremos eles com mais detalhe para vocês verem a maravilha que foi a produção participativa. Ela começou há quase 3 anos atrás, com um primeiro ponto do bordado sendo dado pela ministra Marina Silva, um segundo ponto sendo dado pelo embaixador Rui,
da Agência Brasileira de Cooperação, e outros pontos foram dados pelos embaixadores dos demais países de língua portuguesa, e quando chegou em Manaus, cada um dos 1.600 participantes do Congresso em Manaus deu o seu ponto, né, ou muitos deles deram os seus pontos, e formataram essa carta à população de Belém, aos participantes da COP30, dizendo: nós queremos uma educação ambiental comprometida com o que está aqui. E aí cada um vai interpretar o que tem aqui nesse bordado para ver se concorda ou se acredita que são outros os elementos que precisam ser ressaltados pelos negociadores dos diversos países aqui reunidos. Eu diria que essa jornada, mais do que outras experiências, demonstrou como somos diversos, como temos olhares diversos sobre a Amazônia, sobre o Brasil e sobre o planeta. Nós convidamos os participantes a escreverem artigos, aí em torno de 100 pessoas escreveram aproximadamente 54 artigos que expressam os olhares da diversidade sobre a Amazônia e a partir da Amazônia para o mundo. Nesse sentido é que essa mesa redonda agora convidou essas 3 pessoas que estão aqui junto conosco, Maria Henriqueta, Raquel e Luciana, para que elas falem um pouco sobre os olhares delas a respeito dessa problemática socioambiental, da sustentabilidade, da diversidade e da educação ambiental. Então, eu vou, sem mais delongas, passar para cada uma delas, pedindo uma fala de aproximadamente 10 minutos, para que nós possamos encerrar a tempo de participar de outros eventos que estão acontecendo aqui na COP30. Tá bem? Então, podemos passar primeiro para a Raquel, que tem o olhar mais anterior do tratado. Bom, eu estou querendo, em primeiro lugar, agradecer o Rafael, que está aqui, pelo incrível evento que ele está coordenando aqui, e que saiu a partir de alguns diálogos, né, com a Denise, com a Thaís, enfim, foi muito bem construído, e parabenizar por esse espaço do CISEB, que dá 1000 ideias para a gente, né, de como é que a gente pode trabalhar juntos. E como eu sou mais antiga e a gente estava juntos na elaboração do tratado, a várias mãos e sem internet, né, e funcionou do mesmo jeito, e culminou na Rio 92, que gerou também outras coisas, né? A Oficina de Futuro, por exemplo, que tem a Árvore dos Sonhos e que virou uma metodologia que todo mundo usa, mas as palavras do nome do tratado, elas foram construídas a partir de muito debate, como está acontecendo aqui agora, né, na COP. Então, eu queria até falar sobre isso um pouquinho, para vocês verem o quanto teve uma construção e aonde que nós estamos chegando agora na COP, né? Porque a mudança do clima apareceu publicamente muito mais em 92, na Rio 92. Se começou a falar muito mais, se começou a falar sobre essa temática, e só agora é que nós estamos avançando um pouco mais, né? Como é que a gente chegou até aqui? O tratado, assim, primeiro começou uma discussão se era um tratado, né, da sociedade civil, e foi a primeira vez, eu acho, que a sociedade civil participou de um grande evento que era de governos, né? E se criou essa Rio 92 paralela, com a sociedade civil. E muitos tratados foram criados, e a gente não sabia se era uma carta, como a Carta da Terra, se era um tratado. Aí resolvemos fazer um tratado, porque tem essa dimensão
política, né? E foi feita a muitas mãos internacionais. E era tratado de educação, aí queriam deixar só educação, não queriam deixar ambiental, porque educação, se a gente pensa educação bem feita, ela é ambiental, né? Ela tem que trabalhar com sustentabilidade e com outros conceitos, né? Para dar conta dessa degradação socioambiental que o planeta está passando e já estava passando. Então, era educação. Diziam, educação bem feita não precisa ser ambiental. Precisa, né? Então, a gente forçou essa questão, né? Tem que ser ambiental, é um tratado de educação ambiental. Para quê? Né? Para sociedades sustentáveis, né? Por que não é para uma sociedade? Tinha briga nisso também. Uma sociedade sustentável, como se o planeta pudesse ter uma sociedade sustentável e não muitas formas de se chegar a essa sustentabilidade, né? Então, aí teve debates, então, várias formas, considerando toda a diversidade cultural, de biomas, de relação com o meio ambiente, com a sociedade, em cada local que é desse planeta, né, que é pequenininho, se a gente pensa um planetinha azul, mas que é muito grande e tem uma grande diversidade de culturas e de formas de ver o mundo que precisam ser ambientais. Então, Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global. O que é essa responsabilidade global, né? Como é que se assume uma responsabilidade global nessas sociedades sustentáveis, né? Que responsabilidade é essa? E responsabilidade vem da palavra respondere, né? Que é dar resposta. Então, tem uma questão de ação, de dar resposta à sustentabilidade com educação ambiental. E que resposta é essa? Que nós estamos buscando aqui na COP também. Continua essa busca de uma resposta para a gente conseguir lidar com todo o impacto que um sistema específico, né, um sistema que foi hegemônico, que foi construído a partir, dizem, o antropoceno, né, a partir da Segunda Guerra Mundial, tem gente que diz que foi a partir do mercantilismo, né, séculos antes, mas é um sistema específico construído intencionalmente e que a gente pode desconstruir. E essas COPs deveriam servir para desconstruir, ajudar a desconstruir e reconstruir, restaurar, regenerar o que foi destruído no planeta. Essa jornada, né? Nós fizemos uma outra jornada na Rio +20, né, de 20 anos depois da Rio 92, para trabalhar nesse tratado, né? E nós chegamos à conclusão de que, depois de vários encontros e tal, de que os princípios do tratado eles estão muito válidos sempre, né? E que não tinha sentido mexer no tratado naquela época. Agora, nessa terceira, que é rumo à COP 30, nós já estamos pensando em criar, aliás, a gente já fez uma questão de uma jornada planetária, né, há anos atrás, logo depois da Rio +20. E agora estamos retomando esse debate, já tem, a Henriqueta estava me falando, já tem várias coisas acontecendo, mas esta terceira jornada é rumo à COP 30. E, por fim, eu tenho duas coisas para contar para vocês. Uma é uma conversa que eu tive com uma pessoa da Alemanha que está no mesmo lugar que eu estou hospedada, e ele é um desses negociadores assim internacionais.
e ele falou assim que essa COP é muito diferente das outras, porque só podia acontecer no Brasil, e que tem a mesma característica do que a Rio+20, que é envolver a Rio 92, e a +20 também, que é envolver a sociedade, né? Tanto que escreveram num grupo da Rede Brasileira de Educação Ambiental, que foi a Rede Brasileira que escreveu um documento para o presidente Lula, antes dele ir para a COP29, e dizendo assim que podia sediar, que essa ideia foi da Rede Brasileira de Educação Ambiental, não sei, mas circulou. Então, para vocês verem o quanto a educação ambiental precisa desses espaços, ela permeia tudo, né? E que agora a gente tem essa característica Brasil, que precisa realmente participar das outras COPs, que ele disse que as pessoas eram presas antes de chegar nas COPs, né? A sociedade civil. Não tinha espaço para a gente, né? Nós não estaríamos aqui. E a última coisa que eu vou contar para vocês é que, desde então, eu comecei a trabalhar também com educação em redução de riscos de desastres, e a partir dos acúmulos da educação ambiental e do tratado. Esses princípios do tratado estão nesse trabalho que eu faço e que tem pessoas da nossa equipe aqui, o Felipe e a Jenny, né, que estão aqui, e que também fazem parte dessa base de princípios do Tratado de Educação Ambiental para sociedades sustentáveis e responsabilidade global. É isso. Muito obrigada. Bom dia, meu nome é Henriqueta, e eu faço parte também, né, dessa... Estou escondidinho aqui, né? Faço parte, então, aí dessa jornada, dessa terceira jornada de educação ambiental, puxada, então, pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo Departamento de Educação Ambiental para a Cidadania, onde o diretor, né, é o Marcos Sorrentino. Então, a gente teve, né, essa alegria de poder retomar essa jornada. Então, aconteceu a primeira jornada, a segunda jornada na Rio+20, e agora a gente está aqui nessa terceira jornada, e junto com uma campanha, né, que é Educação Ambiental Vira o Jogo. E por quê, né? Educação ambiental vira o jogo. Que jogo, né, gente? Então, a gente vive aí num jogo mesmo, e como a campanha vem mostrando, né, assume, a gente está perdendo esse jogo, né, para várias coisas, para o negacionismo climático, por exemplo, estamos perdendo para a desigualdade social, para o racismo ambiental, para as injustiças climáticas, e a gente tem a educação ambiental mais do que uma estratégia para virar esse jogo. Nós temos a educação ambiental com a capacidade, com a potência para virar esse jogo. Mas é lógico, né? A gente sabe que para usarmos a potência que a educação ambiental tem, a capacidade que a educação ambiental tem, nós precisamos de muitos esforços, né, para que ela, de fato, vire esse jogo. E aí, por isso que a gente, então, tem essa terceira jornada de educação ambiental fazendo um resgate, porque a educação ambiental não surge agora, né, com a COP30. Ela já vem há anos, muitos anos, trazendo essa narrativa que a gente precisa enfrentar, né, as mudanças climáticas, a emergência climática. A educação ambiental traz, então, essa narrativa de que nós precisamos transformar, de que a gente precisa potencializar, e para potencializar a gente precisa de processos cooperativos, processos colaborativos, processos territoriais. Então, é dessa educação ambiental que nós estamos falando, é essa educação ambiental que a gente precisa para virar o jogo, né, para transformar. Então,
essa terceira jornada, ela trouxe vários pontos de paradas, como, né, vem sendo chamados, pontos de parada. Então, foram vários. Um deles, eu vou mencionar aqui um dos pontos de parada, que foi, a gente chamou de diálogos entre os países de língua portuguesa e Galícia. Então, a gente fez de janeiro, de mais ou menos dezembro, né, do ano passado, até julho deste ano, nós fizemos os encontros, diálogos, que esse ponto de parada, né, dos diálogos entre os países de língua portuguesa, ele reuniu, então, mais de 3.000 pessoas, né, dos territórios diversos dos países. Nós fizemos cerca de 200 rodas de conversa nos vários países de língua portuguesa. Fizemos um processo formativo sobre o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, com cerca de 200 pessoas desses 10 países. E aí foi onde a gente revisitou, então, o tratado, né? A gente tem vários subsídios para que a gente faça algumas adequações, alguns ajustes no tratado, mas como a Raquel falou, os princípios do tratado, eles são muito necessários até hoje. Nós precisamos seguir, se apropriar dos princípios do tratado. E são vários, né, princípios que a educação ambiental incorpora. Então, a gente tem estes princípios incorporados na Política Nacional de Educação Ambiental. E essa Política Nacional de Educação Ambiental, né, do Brasil, que é uma política referência para outros países que ainda estão começando, né, muitos estão começando a construir as suas políticas nacionais, as suas estratégias nacionais de educação ambiental. Então, essa Política Nacional de Educação Ambiental do Brasil, ela é uma referência para muitos países e essa política ela está em consonância com o Tratado de Educação Ambiental. E a gente precisa dar materialidade cada vez mais para essa política nacional, para este Tratado de Educação Ambiental. E a terceira jornada de educação ambiental, então, ela vem trazendo tudo isso. E cada ponto de parada que aconteceu na terceira jornada, que está acontecendo ainda, né, na terceira jornada de educação ambiental, então, trata de tudo isso, né? Revive tudo isso. E uma coisa bem importante que aconteceu nesse ponto de parada foi justamente o resgate da rede planetária do Tratado de Educação Ambiental. Então, hoje a gente está aí começando, né, de novo, a fortalecer essa rede planetária, que a gente deu o apelido de Planteia, né? Então, plan, que pode ser de planetário ou de outras coisas, né, de plantar, e TEA, né, que é o Tratado de Educação Ambiental. Então, Planteia, essa rede, ela vai ter um espaço para que a gente possa dialogar, trocar experiências, cadastrar ações, um espaço no Monitora EA, que é uma plataforma digital de monitoramento e avaliação da educação ambiental no Brasil. Então, o Monitora EA, ele tem aqui um artigo, né, presente neste livro, um dos artigos. Então, como o Marcos falou, a gente tem 54 textos aqui, mais de 100 autores, né, contribuíram para escrever aqui. Um dos textos fala do lançamento da rede Planteia, da rede do Tratado de Educação Ambiental. Tem um texto, então, que fala justamente sobre o Monitora EA, relacionando com o Balanço Ético Global, o BEG, que é um dos pontos aí, né, discutidos na COP30. Outro texto, né, importante é justamente sobre a terceira jornada de educação ambiental e essa campanha que o Ministério do Meio Ambiente está fazendo
educação ambiental vira o jogo. Então, a gente precisa trabalhar fortemente essa educação ambiental nos territórios, né, a partir de processos cooperativos, trazendo essa pluralidade de vozes, essa pluralidade de ideias, de atores, de ações, e tudo isso pode estar cadastrado no Monitora EA, né, para a gente dar visibilidade, para a gente fazer o diálogo, para a gente monitorar o que a gente faz com base em indicadores, que é importante também a gente mostrar os resultados, os impactos que a educação ambiental tem nos territórios. E temos muitos impactos, mas se a gente não der visibilidade, se a gente não mostrar que é possível mensurar isso, né? Às vezes as pessoas acham que a gente está fazendo algo que, né, o que vocês fazem não tem nem como medir, como mostrar, como impactar, né? Então é importante a gente unir esses diversos saberes, né? Os saberes comunitários, os saberes territoriais, os saberes tradicionais, populares, com os saberes científicos, para que a gente fortaleça o que a gente faz enquanto educação ambiental e alcance essa transformação necessária, né, para que a gente tenha um modo de ser e de estar neste planeta diferenciado, para que a gente, de fato, vire o jogo e mude, né, o sistema e não o clima, porque o clima já está mudado, mas o sistema continua o mesmo, né? Então a gente precisa trabalhar para mudar de fato este sistema, começando por cada um de nós. Então acho que eu vou parar por aqui, já falei bastante, agradeço a oportunidade de estar aqui junto de vocês. Obrigado, Henriqueta. Eu vou passar para a Luciana, mas antes a Raquel pediu para dar um recado. É que eu queria convidar todo mundo que está assistindo, inclusive de fora, para a nossa mesa de amanhã, né, que se chama Justiça Climática e Territórios de Resistência, Processos Transformadores. Uma roda de conversa sobre a campanha #Aprender para Prevenir, Cidades Sem Risco, que nós vamos mostrar, é um pré-lançamento, e também uma publicação que a gente fez, que é Nós no Clima da Mudança, Educação e Justiça Climática para escolas de todos os níveis, né? Então, acho que vale a pena vocês assistirem. Vai ser aqui mesmo, né? Neste bate local, das 14 às 15 horas. Perfeito, professor. Eu acho que aqui vou contar aqui meus 10 minutos, porque como uma boa professora. Bem, então, não é? Então, primeiro agradecer a oportunidade, né, do Ministério do Meio Ambiente me dar esse tempo para falar com vocês sobre uma metodologia. Eu sou a professora Luciana Ferreira, sou professora do mestrado e doutorado em administração da Universidade da Amazônia e estou aqui como coordenadora do mestrado profissional em gestão do conhecimento para o desenvolvimento socioambiental. E a minha fala, nesses minutos, eu gostaria vai assim, ao encontro do que vocês falaram sobre educação ambiental, que é tão importante, né? A gente, como você falou, olha, se fosse só educação já dava conta. Com certeza, porque nesse campo sistêmico da educação é possível a gente trabalhar o ambiente num processo muito mais integrado. E a fala que a gente tem é sobre o meio somos nós. Falar um pouco sobre a trajetória de uma metodologia que nasce não a priori dentro do campo de pesquisa, mas ela nasce a posteriori, ela nasce depois e durante o envolvimento com as comunidades. Nós aprovamos um projeto em 2019 pelo mestrado, pelo doutorado da administração, na linha de gestão pública do desenvolvimento, que se chamava Gestão Social para o Desenvolvimento Local, para trabalhar com mais de 60 comunidades em 4 territórios. Territórios de reservas extrativistas, que ficavam em 3 municípios do Pará, né, 3 municípios de Baixo DH, né, que era Curralinho, Portel e Melgaço. Depois chegamos a uma cidade de Manaus, com Apoí.
e algumas comunidades do entorno, como Genipaúba, e agora estamos na ilha do... não só na ilha do Cumbu, mas numa ilha de Cotijuba, que fica pertinho aqui de Belém, na região metropolitana. Então, agora já com o método mais estabelecido, a gente pode falar sobre ele, porque no meio do percurso ele estava em construção e ele não era o foco do trabalho. O foco do trabalho era gestão social e desenvolvimento local, era mapear o conhecimento e saberes dentro dos territórios e, a partir daí, ajudá-los a planejar esse território dentro das associações. Um planejamento participativo, um planejamento colaborativo, e a partir da ciência cidadã, que é um processo de escuta ativa dentro da comunidade, e a gente começou a fazer um trabalho, como metodóloga que sou, começamos a fazer um trabalho de adaptação metodológica dos diferentes ferramentas da administração que a gente tem para identificar a potência das organizações. Então, uma matriz SWOT, que é muito prática dentro da administração, virava dentro das comunidades Barquinho da Vida, Rio das Lamentações, porque no início era Rio da Vida, Barquinho das Lamentações. Mas era tantas lamentações que o rio virou das lamentações e o barquinho virou da vida. Então, assim, foram adaptações metodológicas que a gente dava o enunciado para essas comunidades. Todas as metodologias foram feitas à risca da metodologia com adaptação para pessoas não letradas, porque dentro de comunidades, das dezenas que a gente participou, a gente observava que não adianta, dentro de um território, a gente falar quem sabe ler para fazer o survey. Isso não existe. A gente tem que partir do pressuposto da integração. Então, a gente deixava as pessoas muito livres para desenhar, para falar, para se compor. Então, a gente fazia várias metodologias adaptadas, como um mapa social a partir dos desenhos, que é incrível a capacidade de localização de território que as comunidades têm. Então, a partir dessa localização territorial, eles identificavam os problemas, identificavam soluções, e a gente começou a tratar esse primeiro momento, com o decorrer do tempo, como um processo de semente, é o diagnóstico. Então, a metodologia começa a trabalhar tanto a gestão do conhecimento, que é a prática e o ponto focal do mestrado profissional, mas também e principalmente a área do design, pensando soluções a partir de informação visual. Como as pessoas podem ver a solução a partir de uma página, por exemplo, e o Design Thinking traz muito isso para a gente. E a gente foi tratando esse design, então a metodologia ela foi se colocando a partir da gestão do conhecimento, com as práticas de retenção, com as práticas de mapeamento desse conhecimento e dos saberes, e, posteriormente, alinhando isso com a área de design, de como essas pessoas propagam isso, de como a gente aprende, como ele multiplica essa informação. E o meio ambiente ele é algo que estava posto, porque a primeira palavra, sustentabilidade, era praticamente uma coisa, essa palavra, para eles. O que é sustentabilidade? Ela pode ser tudo, ela pode ser nada. Dentro desse ambiente, dentro desse olhar dessa comunidade. Então, identificar isso, como a sustentabilidade está para as comunidades, e identificar com eles e não para eles. Então, ter esse processo e que o meio traz, que é a metodologia, que é o movimento em espiral de inovação em organizações, seja ela quais forem. Por que movimento espiral? Por que o movimento espiralado? Porque o conhecimento é espiralado. Então, como a gente colhe essas informações, como a gente constrói essas informações, e ela circula para um processo mais estratégico. E, ao circular para um processo mais estratégico, ela pode se tornar política, ela pode se tornar processos formativos, ela pode transformar política local, como se tornou, políticas vinculadas as práticas das associações comunitárias, as práticas até de empresas, porque posteriormente a gente adaptou essa metodologia para organizações públicas, das quais nós praticamos em 3 organizações públicas de diferentes vertentes, uma escola corporativa dentro da área pública, 2 organizações públicas da área do fisco,
E elas se adaptaram muito bem, porque a gente trabalha com gente, trabalha com pessoas. E ao trabalhar com pessoas, a gente vê a potência que elas são as pessoas que constroem as organizações, nos seus diferentes arranjos. Então, a primeira parte era esse diagnóstico participativo, que a gente trabalhava como semente. O segundo movimento é todo o movimento do pertencimento, do reconhecimento que a organização, que o território tem sobre a sua vida e sobre o que ela quer produzir. E como eles viram e diagnosticaram os problemas, esse pertencimento ele vai casar muito bem com a exploração da solução, que a gente vai chamar no Design Thinking de ideação. Então, qual é o processo da ideia de solução que essas comunidades têm para os problemas das quais eles identificavam? E aí, claro, vai ter aquelas soluções que existe algo vinculado a governo, vai ter algo vinculado à universidade, vai ter algo vinculado a uma própria mudança de comportamento. E aí entra a cogestão, entra a autogestão, entra uma série de elementos na qual eles são instigados a pensar. E aí é nesse momento do pertencimento que a gente passa a oferecer várias oficinas, das quais elas identificaram que eram as oficinas que elas precisavam naquele momento. A oficina sobre, desde que teve um caso que uma moça falou assim, eu tenho um sonho de ser a gestora da minha comunidade, uma líder comunitária, porque um outro caso que apareceu praticamente em todas as comunidades que a gente foi, e 27 delas, era mais de 60, mas 27 delas a gente conseguiu acompanhar por um longo 3 anos, mesmo com a pandemia, paramos um pouco, voltamos, que muitas delas a liderança é praticamente passada de pai para filho e vai indo, vai indo. Então, como passar para a comunidade, como a liderança pode ser e deve ser algo que conversado, algo que é compartilhado entre eles. E esse foi um ponto que a gente trabalhou bastante, como a cogestão, a autogestão dentro de território, porque era um ponto sensível na qual eles tocaram. E nesse momento do pertencimento, a gente traz as pontes, o foco dentro da sustentabilidade. Como a gente pode pensar na sustentabilidade das pessoas que vivem aqui? Como é que vive o planeta? Como esse planeta a gente pode trabalhar o bem-estar? O que é o bem-estar? O bem-estar para uns pode ser o mesmo para outros. Então, eles identificavam qual era o conceito de bem-estar para aquela comunidade. Então, a gente identificou também que o método era trazer a identidade local, nunca ia ser igual a outra. Então, eles sabiam como as soluções também seriam diferentes. Então, a partir desse campo pertencimento, a gente identificava itens de bem-estar, itens econômicos, como a nossa vida poderia ficar melhor com a melhoria de determinados produtos, com a circulação. Se todo mundo produzir farinha, que foi o que a gente fez em uma comunidade vinculada, nós tínhamos 7 comunidades próximas, todas elas produziam farinha. Eu disse, meus 10 minutos já acabaram, vou só tentar reduzir um pouquinho. Então, assim, todas elas produziam farinha. Como é que vocês todas produzindo farinha vai ter alguma outra coisa para comer aqui? Então, vamos pensar quem gostaria de produzir outras coisas, né? Então, assim, todo mundo produz farinha, mas ninguém planta algo específico. Então, quem é que gostaria de plantar feijão, plantar arroz? E essas comunidades tinham uma realidade tão forte que quantas e quantas vezes nós chegamos numa comunidade, alguém pedia para trocar com a gente, que nós levávamos para todas as casas sempre uma cesta básica, né? Quantas delas não pediram para trocar a saca de farinha por 1 quilo de charque? Então, assim, são condições da Amazônia, quando a gente fala de Amazônia, a gente fala de muitas Amazônias. Muitas Amazônias que estão aqui, né? Embora seja o mesmo bioma, a gente tem uma diversidade gigantesca de condição social. E dentro dessas condições, como ele se vê em outra jornada? Olha, o açaí melhorou muito a nossa vida, professor. Hoje eu tenho uma televisão, mas também trouxe algo para o território, porque há 20 anos atrás, o que nós fazíamos com resíduos é a mesma coisa que nós fazemos agora. Ou a gente enterra, ou a gente coloca fogo, ou joga no rio. Mas há 20, 30 anos atrás, o tipo de resíduos, o lixo que eles tinham era outro.
Agora chega nas comunidades, em praticamente todas, até aquelas que são mais longínquas, 12 horas de Belém, mais 2 horas de lancha para chegar, até essas, todas elas, têm o plástico. É a fralda descartável, é o copo, os plásticos do feijão, o plástico do arroz. Então, eles vão fazer com plástico a mesma coisa que faziam antes. Por quê? Ou queimar, ou enterrar, ou jogar no rio. Então, o que nós podemos fazer dentro dessa demanda do pertencimento? O plástico pertence a esse território? Ah, não, então que forma a gente vai fazer? Então, esse olhar do pertencimento, e é no pertencimento que a gente vai puxar esses indicadores de sustentabilidade vinculando aos ODS. E aí eles vão identificando esses ODS e vão se colocando, não os ODS com as suas dezenas de metas, que são metas globais, muitas delas a comunidade, um território e até uma organização não se identifica, mas adaptando essas metas para que elas sejam desejáveis e aplicáveis. Por que não? Então, a partir daí, a gente trabalhou um outro item, que é o item do semear, de prototipar. Vamos pensar ideias. E a partir das ideias, entre economia circular, entre economia criativa, entre uma série de elementos que a gente pode trabalhar junto com esses resíduos e junto com a potência que esse território quer ter. E que ele pode ter, porque muitos queriam ter uma potência na qual a logística para sair esse produto de lá não teria como. Então, tem que unir uma série de elementos que estão postos ali, eles têm que se ver nisso, nesse processo decisório. Por isso, a cogestão ajuda muito a gente quando se fala de decisão. E aí, o último item é o compartilhar. A partir do momento que eles fazem várias prototipações e prototipações de ideias, eles desenham as soluções e a gente vai ver se essa solução tem sentido, a gente começa a compartilhar com os outros. Eu lembro que a dona Julinha, que era uma senhora que começou junto com a gente, por um tempo depois ela estava exportando canecas para colocar sorvete da estrutura do coco. Do coco, do babaçu. Então, como que ela fazia aquilo? Ela tirou a ideia e ela estava compartilhando. Então, a própria comunidade eram os nossos palestrantes para outras comunidades. Então, empoderar essas pessoas na potência que eles têm de comunicar. Então, quando a gente olha uma temática tão importante que traz o Ministério do Meio Ambiente, que é Vamos Virar o Jogo, é um jogo desafiador. Nós estamos desde o Acordo de Paris, falando de emergência climática, e quando se fala de emergência climática, a gente fala, eu procuro, quando é que a gente vai para a emergência, pessoal? Quando que a gente vai para a emergência? A gente vai para a emergência quando nossos sintomas já estão no nível tal que você vai procurar algo imediato e com mais precisão para resolver. E nós estamos em um cenário de emergência, isso tem que dizer alguma coisa para as pessoas, não pode ser só E aí virar o jogo é comportamental, é com as pessoas. E nós temos esse poder de brigar por esses direitos, de salientar dentro de uma sociedade a nossa capacidade de resposta, inclusive trazendo essas relações, essa parceria com o governo, entre governo, Estado, e a sociedade. Então, para finalizar minha fala, dizer que o meio, esse movimento espiral, ele não foi um método que nasceu a partir da ciência e foi para a comunidade. Ele nasceu das diferentes ambientes científicos dentro das comunidades experimentadas e a partir da comunidade ele surge, ele se constrói e agora a gente está nesse trabalho de escrever e divulgar essa metodologia, professores. Jogadoras, hoje em dia eu falo mais jogadoras, porque a seleção brasileira de futebol feminino está muito melhor do que a masculina, mas jogadoras para virar o jogo e boas táticas nós temos, métodos como é a metodologia, técnicas como essa que a Luciana descreveu aqui, são muito interessantes, são pertinentes, dialogam com a sociedade. No entanto, continuamos a perder de goleada para a degradação. 7-1 é uma boa memória, para nós brasileiros. Onde é que nós não estamos conseguindo incidir com mais determinação, com mais força?
Talvez uma trilha a ser perseguida seja essa das políticas públicas, da incidência nas políticas públicas, do fazer política cotidiana. Nós precisamos e podemos aprender a fazê-las. E isso é um desafio que está colocado aí à mesa, e nós convidamos todos os presentes aqui, todas as pessoas presentes, a continuarem esse diálogo conosco. Nós vamos distribuir aqui o QR Code do livro, para baixar o livro. Lá vocês vão encontrar também os nossos endereços e vamos continuar nesse diálogo. Temos absoluta convicção que é do norte do nosso país, da Amazônia brasileira, da Amazônia colombiana, de diversas regiões deste mundo que estiveram silenciados à margem do modelo hegemônico, que virão as soluções. Só que nós precisamos fortalecê-las, valorizá-las. Algumas vezes que eu vim a Belém, para ir para o interior, eu fui de carro. E algumas outras vezes eu fui de barco. É muito diferente. Por que nós não valorizamos esse trânsito infernal que a gente vive aqui em Belém? Ele é piorado com a valorização do carro, do ônibus, sendo que a gente poderia... Eu estou no Porto de Outeiro, vim para cá de ônibus. Eu falei, mas dava para vir de barco do Porto, mas foi valorizado o transporte terrestre. Em todo o planeta, as soluções que emergem da sociedade são soluções muito mais apropriadas. No entanto, o modelo hegemônico valoriza as soluções que concentram poder, que concentram capital, que concentram compradores e consumidores. Então, esse desafio fica colocado para a gente dar continuidade para que a COP seja aqui, em cada momento, em cada um dos 144 municípios do estado do Pará, em cada um dos 62 municípios do estado do Amazonas, em cada um dos grupos sociais, das tribos de convivencialidade, construindo conferências das partes que apontem soluções que permitam a continuidade dessa trajetória da espécie humana, que é uma espécie bonita aqui pelo planeta. Então, obrigado a vocês pela oportunidade dessa conversa, dessa fala. Não sei como está encadeado um horário no outro, não sei se nós temos tempo para 2, 3 perguntas, mas também a Henriqueta, por exemplo, tem uma mesa na Zona Verde agora às 1h30, e tem que chegar antes para levar o banner, para fazer uma série de coisas. Então, eu acredito que nós não teremos condições agora de fazer um esquenta, né, de perguntas e respostas, mas permaneceremos à disposição para a continuidade dessa conversa. Obrigado pela presença e pela atenção. E renovamos o agradecimento